Então, pessoal, analisando um pouco aqui a parte da discretização, a gente faz o seguinte: são três pontos que são três ocasiões que você deve colocar um ponto para indicar a sua discretização, né? O primeiro são os apoios. Sempre que você tiver um apoio, você vai colocar o ponto da discretização. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho engaste aqui, tenho engaste aqui. Então aqui eu já sei que eu vou colocar um ponto aqui e um outro ponto aqui. Aí a outra ocasião em que você tem que colocar um pontinho desse na discretização é quando, por exemplo, aqui no caso de uma barra, a gente tem uma mudança de seção na estrutura. Então a gente sempre tem que colocar também um ponto. No caso aqui está mais ou menos no meio, então a gente coloca mais ou menos no meio. Ok? Pronto. Aqui no caso da viga, a gente vai colocar também do mesmo jeito. A gente tem aqui um engaste, tem apoio e apoio. Então a gente vai ter aqui, que esse aqui é o do engaste, esse aqui no meio é de um apoio e o outro do outro lado, o outro apoio. E a gente tem o terceiro caso. O terceiro caso seria assim, uma parte mais específica da estrutura e vai variar conforme o que o enunciado te pedir. Por exemplo, a gente aqui tem uma viga e a gente já sabe que tem que colocar um ponto aqui, que é do engaste, e um outro ponto aqui que tem do apoio no meio aqui. Mas aí, digamos que o enunciado pede para você calcular a deformação na ponta do balanço. Então, já que ele está pedindo na ponta do balanço, você vai ter que colocar um pontinho aqui também, referente a esse balanço daqui, aqui na sua representação da barra. Outro caso também que ele poderia, por exemplo, digamos que ele pede para você calcular a deformação aqui no meio desse vão. Aí também você vai ter que colocar um pontinho aqui, no caso, um pontinho aqui. Aí é isso. Aí, por exemplo, nesse caso daqui a gente vai ter o elemento 1, a gente tem o elemento 2. Aqui o elemento 1, elemento 2, elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Certo? Aí a gente vai ver a questão dos movimentos, lembra que eu falei para vocês? Pois bem, é um conjunto, você tem que ver qual a estrutura e qual o movimento que ela tem dentro dela, e se a condição que está aqui no desenho vai ser possível ter esse movimento ou não. Por exemplo, aqui na barra, a barra a gente sabe que ela não tem momento, e a gente sabe também que ela não tem o cortante. A única coisa que a barra tem é a normal. Então, ou seja, a única coisa que a barra vai ter é um movimento na direção horizontal. Então, a gente vai aqui colocar apenas essa parte desse movimento na horizontal, que é essa setinha. As outras a gente também vai colocar essa setinha, certo? Mas a diferença é que nos outros casos, essa setinha a gente vai representar como 0. Porque lembra, se tem engaste, não tem nenhum movimento, então o movimento dele é 0. A mesma coisa aqui do outro lado. E aqui vai ser 1. Entendeu? Pronto. Aqui nessa viga a gente tem
tem que lembrar o seguinte: quais são os movimentos que uma viga pode ter? A viga ela só pode ter dois movimentos, que é na horizontal, que é um cortante, ou o momento no eixo Z. Então a gente, quando for representar, a gente sempre vai representar assim. Opa. A gente sempre vai representar para cima, no caso da viga, e o momento. Os desenhos estão meio tortos porque eu estou segurando o celular e escrevendo ao mesmo tempo. E a cachorrada não para de latir. Enfim. Aí nós temos dois tipos de movimentos. O movimento vertical e o momento. E a gente vai fazer isso para todos os pontos. No caso da barra aqui, a barra só tem movimento no eixo horizontal, então a gente sempre representa a setinha horizontal, mas a gente só vai colocar número diferente de 0 onde tiver movimento. Então vamos lá. A gente vai analisar aqui esse engaste. Ele tem movimento para cima? Não, porque está engastado, não deixa movimentar em nenhum sentido. Tem no momento? Não, porque está engastado, ele não gira. Agora esse apoio daqui, por exemplo, é um apoio do primeiro gênero, mas isso não vai servir para nada. Por quê? Porque esse apoio daqui só ia deixar a gente ter livre um movimento para cá, mas a viga a gente sabe que ela não se movimenta aqui nesse sentido horizontal. Ela só vai se movimentar no sentido vertical e no momento. Então não interfere em nada isso. Pronto, então o que acontece? Aqui a gente vai ter... Aí eu pergunto, vai ter um movimento vertical? Não, porque o único movimento que esse apoio dá de liberdade pra gente é no eixo horizontal. Então aqui é 0. Tem momento? Tem. Não tem nenhuma restrição de momento aqui. Opa. Vamos para aí, a gente vai para o próximo apoio. E o próximo apoio, mesma coisa. 0. A gente já colocou um aqui e coloca 2 aqui, certo? Aí o que acontece? Se a gente não tivesse esse apoio daqui, a viga só fosse o engaste, esse apoio, e aqui fosse livre. Aqui é no caso daqui, né? Vou mostrar. Pronto, aí repetindo o que eu já mostrei em cima, vai ter o engaste aqui. Então a gente vai ter 0 e 0. Esse daqui eu esqueci de representar. A gente pode representar como um do segundo gênero. Esse do segundo gênero. Aqui eu coloquei para calcular no meio desse vão daqui, desses dois, nesse meio daqui e na ponta, não foi? Pronto. Aí a mesma coisa, veja. Aqui a gente tem algum apoio para restringir? Não, a gente não tem. Então o que puder ter de movimento aqui vai ter, a estrutura vai ter. Então a gente aqui vai ter 1 e 2. Aqui nesse apoio do segundo gênero, a gente não vai ter nem para cima, para o lado também não tem, porque é uma viga. Aí a gente não vai ter para cima, mas a gente vai ter o momento.
ver, 1, 2, 3. Esses números daqui são do elemento. E aqui na ponta não tem nenhum apoio, então a gente vai ter todos os movimentos que puder também. A gente tinha colocado 1, 2, 3, 4 e 5. Outro ponto importante que a gente precisa saber é o seguinte: a matriz, sempre que quando a gente for montar a matriz da gente, se por exemplo aqui foi até 5, aí é porque isso quer dizer que a gente vai ter uma matriz 5 por 5. Se você fizer diferente disso, você está errado. Você está calculando uma coisa que não condiz com o que você discretizou. Aí é pior ainda na prova. Bom, é isso. Até o próximo vídeo, galera.